Olá, meus alunos. Então, nós vamos continuar aqui na disciplina de funções biológicas, tá? Na aula 2, nós vamos falar sobre componentes químicos da célula. E essa aula, como é um pouco extensa, eu vou dividir em dois grupos, dois vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, as células eucariontes, né, ou eucarióticas, elas são muito maiores e muito mais complexas do que as células bacterianas, tá bom? Algumas características se distinguem, né, principalmente a presença do núcleo, como nós já falamos na aula anterior, né, que nos eucariontes nós vamos ter a presença do núcleo, nós vamos ter uma membrana, né, que é chamada de membrana nuclear ou envoltório nuclear, que vai preservar, que vai limitar o nosso material genético, tá bom? Além disso, nós vamos ter uma maior diversidade de organelas citoplasmáticas e também uma maior riqueza, né, de estruturas membranárias. Tudo bem? A exemplo dessas que estão aí no material de apoio, né? Então, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso e liso, complexo de Golgi. Então, nós temos diversas organelas que vão ter essa característica de membranas. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma figura para vocês para exemplificar, né, a complexidade, ou seja, diversas funções que nós vamos ter para cada estrutura dessa que estão no meio intracelular, ou seja, dentro das células. Aqui no caso, nesse slide, é um exemplo, né, de uma figura de célula vegetal, onde eu vou ter alguns tipos de organelas diferentes, específicos, né, de vegetais, a exemplo dos vacúolos, a exemplo dos cloroplastos, tá bom? Que nós só vamos ter em vegetais. Para a gente entender os componentes químicos das células, nós precisamos entender, primeiramente, que nós vamos ter como se fosse um degrau, uma escala, né, de unidades pequenas, medianas e mais complexas. Então, essas pequenas unidades, que nós chamamos de unidades monoméricas, são pequenas estruturas, né, que vão ser agrupadas para formar moléculas maiores ou macromoléculas. Então, aqui nós podemos ver, né, deixa eu só tentar colocar o cursor aqui do mouse, nós temos aqui os monômeros, né, que são os nucleotídeos. Quando nós agrupamos diversos tipos de nucleotídeos, né, várias quantidades aí, nós vamos dar origem a macromoléculas de DNA ou de RNA. E, consequentemente, quando nós aglomeramos, né, essas macromoléculas, nós vamos dar origem a complexos supramoleculares, exemplo da cromatina, tá bom? Um outro exemplo de unidades monoméricas são os aminoácidos, que quando eles são agrupados, vão dar origem às proteínas e, posteriormente, a estruturas supramoleculares, exemplo da membrana plasmática. Um outro exemplo, nós temos aqui os açúcares, que são unidades monoméricas, que quando vão se aglomerando, né, vão se associando, vão dar origem, por exemplo, à celulose e, posteriormente, à parede celular, uma estrutura aí dos vegetais. Beleza? Apresentando para vocês aqui alguns conceitos, né, alguns componentes, nós temos os aminoácidos, né, que nós temos alguns tipos aqui, alanina, serina, que elas vão ser apresentadas, tá, de forma em conjunto e que vão dar origem às proteínas. Nós temos aí 20 aminoácidos, né, considerados essenciais, e a maneira que eles vão se ajustando, se reorganizando, eles vão dar origem a proteínas diferentes. Nós temos ainda aqui os componentes dos ácidos nucleicos, né, que são o nosso material genético. Nós vamos ver mais para frente que pode ser o DNA ou o RNA, e no caso aqui são exemplos de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, algumas vão estar presentes tanto no RNA quanto no DNA, e outras vão ser exclusivas, né? Assim como exclusivas no DNA ou exclusivas somente no RNA. Vamos ver mais para frente a explanação dessas informações, tá bom? Muito bem. Nós temos ainda os nucleotídeos, né? A presença de um grupo fosfato e de pentoses, a exemplo da ribose,
que vai ser o açúcar presente no RNA, e nós vamos ter a desoxirribose, o açúcar presente no DNA. Aqui apresentando para vocês também estruturas químicas muito complexas, muito grandes, né? Como são os lipídios, tá bom? Que são as gorduras. E nós temos também os glicídios, que são os açúcares, a exemplo aqui da molécula de glicose, um açúcar muito importante para a nossa manutenção de energia no nosso organismo. Nós podemos dizer assim, uma média, né, gerada nas nossas células, que nós vamos ter aqui cada agrupamento de macromoléculas de nutrientes, né, em uma porcentagem diferente. Então, a média que nós podemos citar aqui, a presença da água em 70% das nossas células, tá bom? Seguidas de proteínas, ácido nucleico, carboidratos, lipídios, sais e vários outros, né, que vão estar presentes aí em diversas células do nosso corpo e representando partes diferentes dessas células. Muito bem. Agora nós vamos entender como esses componentes eles vão ser estruturados dentro dessas nossas subunidades chamadas de células. Então, os 4 elementos químicos mais abundantes nos organismos vivos, né, em termos de porcentagem total do número de átomos, são o hidrogênio, que vai ser representado pela letra H. Nós vamos ter o oxigênio, representado pela letra O nitrogênio, representado pela letra N, e o carbono, representado pela letra C, né, que juntos constituem mais de 90%, 99% da massa das células. Então, esses elementos eles podem ser agrupados, né, ou associados por vários tipos de ligações, fazendo 1, 2, 3 ou 4 ligações com cada elemento. Né? Lembrando que, no geral, os elementos mais leves formam ligações mais fortes. Aqui eu apresento para vocês, né, a química dos organismos vivos, que está organizada em torno do carbono, que contribui com mais da metade do peso seco das células. Nós aprendemos nas nossas aulas presenciais que quando nós temos a presença do carbono numa estrutura química, nós chamamos isso de compostos orgânicos, tá bom? Então, a gente deve lembrar que quando a gente tem a presença do carbono, ou seja, do C, lá na estrutura química, isso representa para a gente um composto orgânico. Quando esse carbono ele não estiver presente nessa estrutura química, nós vamos dizer que esse composto é um composto inorgânico. E falei para vocês uma informação adicional, que quando a gente fala de compostos orgânicos, são elementos, né, ou nutrientes, ou macromoléculas, que nós conseguimos produzir no nosso corpo, tá bom? Os compostos inorgânicos a gente não consegue produzir, tá bom? Então, o carbono pode formar ligações simples, né, com átomos de hidrogênio, assim como ligações simples e duplas com átomos de oxigênio e nitrogênio. Essas relações eu comentei que vocês vão aprender melhor, né, futuramente lá na bioquímica, lá na química orgânica, dependendo do curso que vocês estão fazendo, né? Mas essa relação ela pode mudar, tá bom? Quanto à estabilidade desse elemento químico, tá bom? Então nós vamos ter elementos que se estabilizam com 2 átomos, outros com 3 e outros com 4. Então essa parte mais complexa nós vamos deixar para um outro momento, não é para se desesperar agora, tá bom? Muito bem. Nessa imagem aqui, eu mostro para vocês como nós podemos reconhecer os tipos de ligações químicas, né? Não vou falar de nomenclatura para não, né, deixar vocês desesperados, digamos assim, mas elas podem ser representadas ou por pontinho, tá? Ou por traços. Quando eu tiver um pontinho só aqui, eu vou ter uma ligação chamada de simples, né? Quando eu tiver 2 pontinhos, a gente pode dizer que é uma ligação dupla. E 3 pontinhos representa uma ligação tripla. A mesma coisa vai acontecer para os traços, né? Então, nós podemos ver aqui, eu vou apontar para vocês no cursor do mouse. Aqui onde eu estou apontando, que eu tenho um traço rosa, né, ligando um carbono à esquerda e um carbono à direita, isso
esse rosinha aqui, essa barra rosa, esse traço rosa, representa uma ligação simples entre os dois átomos, né, de carbono, tá bom? Nesse caso aqui de cima, nós temos dois traços rosas. O que isso representa para a gente? Uma ligação dupla. E aqui embaixo, onde eu estou apontando o mouse, eu tenho três traços rosas. Ou seja, isso representa para a gente uma ligação tripla, tá bom? Então lembrem que a gente vai, né, assumir aí principalmente os tracinhos para representação dessas estruturas químicas. Então, um traço ou uma barra representa uma ligação simples, dois traços ou duas barras representam uma ligação dupla, e três traços ou três barras representam uma ligação tripla. Tudo bem? Para a gente identificar um elemento químico na química orgânica, tá? Nós vamos considerar aí essa tabelinha que eu já falei para vocês memorizarem, não tem para onde correr, né? E ela quem tiver dificuldade de acelerar o processo, faz passo a passo para não se confundir, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos observar para fazer o termo, né, o nome correto desse composto, é contar a quantidade de carbonos. Lembrem daquela a situação chave que eu falei para vocês, né? Que seria a identificação das ligações. Mas essas ligações elas só vão ser consideradas entre os carbonos. Mas vamos por parte. No primeiro passo, ou seja, a primeira parte que é chamada de prefixo no meu nome do meu composto, eu vou colocar um prefixo relacionado à quantidade de carbonos. Olha aqui no nosso material, nós temos um número e o Czinho, que é o carbono. Ou seja, eu vou utilizar aqui para um carbono o prefixo met, tá? Para dois carbonos, o prefixo et. Para três carbonos, o prefixo prop. Para quatro, but, e assim sucessivamente. Isso relacionado à quantidade de carbonos que eu vou ter na minha estrutura química. Beleza? Nós vamos ter aqui no meio do meu nome, né, no caso da minha estrutura química, a relação de ligações. Nessa parte que eu falei para vocês que vocês devem se atentar, beleza? Por quê? Quando eu tiver apenas ligações simples entre os carbonos, eu vou colocar aqui o meu termo aqui, né? An, beleza? Quando eu tiver uma ligação dupla entre os carbonos, eu vou substituir por en. E quando eu tiver uma ligação tripla entre os carbonos, eu vou colocar in. Isso eu vou somando, né, cada partezinha e depois eu só vou juntar para escrever o termo de cada composto. E por último, nós vamos colocar a nossa função, né, química. Eu coloquei só 5 para vocês aqui. Existem muito mais do que isso, mas a princípio, para o momento, vamos ficar nessas para não ficar tão complicado para vocês, tá? Então, nós vamos ter aqui os hidrocarbonetos, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que nós vamos colocar o sufixo "o". Quando eu tiver o álcool, né, eu vou colocar meu sufixo "ol". Quando eu tiver o aldeído, eu vou colocar o sufixo "al". Cetona, o sufixo vai ser o "ona", e um ácido carboxílico vai ser "óico". Então, eu vou dividir a minha estrutura química em três termos, né, para poder fazer bem devagar, para vocês não se confundirem, e no final a gente só faz juntar. Beleza? Muito bem. Então, vamos apresentar aqui os grupos funcionais. O primeiro e mais fácil deles é chamado de hidrocarbonetos. Então, nos hidrocarbonetos, nós só vamos ter a presença de dois elementos químicos. Quais são eles? O C, né, que é o carbono, que nós já aprendemos, e nós vamos ter o H de hidrogênio. Então, se eu fosse pedir para vocês, né, escreverem o nome desse componente, como é que eu ia fazer? Eu ia lá na minha tabelinha, que vocês já vão estar decorados, já vai estar aprendido direitinho. Vocês vão contar primeiramente a quantidade de carbonos que eu vou ter nessa estrutura química. Se eu tenho 4 carbonos, o prefixo que eu vou utilizar é
Aqui, ó, para 4 carbonos, o meu prefixo vai ser but. Então, já vou colocando do lado aqui embaixo o termo but. Tranquilo? Aí eu vou observar o segundo passo, a segunda etapa, ver quantas ligações ou qual tipo de ligação que eu vou ter aqui entre os meus carbonos. Se eu observar, eu só tenho um tracinho em cada, né, relação de carbono. Ou seja, isso demonstra para a gente que eu só vou ter ligações simples. Se eu tenho somente ligações simples entre os meus carbonos, qual é o meio que eu vou utilizar? Aqui vai ser AN, tudo bem? E por último, eu vou identificar o meu grupo funcional. Então, esse grupo funcional, já está aqui o nomezinho dele, né? É um hidrocarboneto. Então, eu sei que o meu sufixo que eu vou utilizar para hidrocarbonetos é o sufixo "-o", né? Então, se eu precisasse escrever aqui o nome desse composto, eu ia juntar esses pedacinhos e ia dar butano. Tranquilo? Isso, vocês vão aplicar essa regrinha para todos os outros componentes e grupos funcionais. Tranquilo? Muito bem. O segundo grupo funcional que eu vou apresentar para vocês é chamado de álcool, né? E como é que eu vou saber, perdão, como é que eu vou saber que esse grupo funcional é um álcool? Pela presença dessa partezinha química que está dentro do quadradinho vermelho, né? Que é a hidroxila, beleza? Aqui está o nome errado, mas é hidroxila. Então, quando eu observar que eu tenho um oxigênio coladinho com o hidrogênio aqui, isso representa para a gente que é uma hidroxila. Observei isso aqui, eu já consigo identificar que o grupo funcional que nós estamos falando aqui, observando, é o álcool. Tranquilo? E aí eu aplico a mesma regrinha de nomenclatura. Primeiro passo, contar a quantidade de carbonos. Depois eu vou ver quantas ligações, se vai ser simples, dupla ou tripla, entre os carbonos. E por último, eu vou colocar o sufixo remetendo a grupo funcional. Beleza? O terceiro grupo, né, funcional que eu vou apresentar para vocês é o aldeído. Aqui nós vamos ter um pouquinho de atenção para não se confundir, tá? Por quê? Porque nesse quadradinho rosa que está marcando aqui para vocês, isso aqui nós chamamos de carbonila. Ou seja, eu tenho um carbono com uma dupla ligação com o oxigênio, né? Então, esse conjunto aqui de elementos e esse tipo de ligação, isso remete para a gente um nome específico chamado de carbonila. Mas por que que isso é importante? Porque essa carbonila, ela vai dar informação para mim de dois grupos funcionais diferentes, né? E se a gente está falando de grupo funcional diferente, o sufixo vai mudar, beleza? Então, o que que eu tenho que me atentar aí? Para a posição dessa carbonila. Ou seja, quando essa carbonila estiver nas extremidades, olha aqui o que o texto está dizendo para a gente, na extremidade, ou seja, aqui está no primeiro carbono, né? Então, bem no comecinho da minha estrutura. Então, quando ele estiver na extremidade, ou no primeiro carbono, ou no último carbono, isso vai dizer para a gente que é um grupo funcional chamado aldeído. Beleza? Então, se atenta que a carbonila, se ela estiver no primeiro carbono ou no último carbono, ou seja, nas extremidades, isso vai dizer para a gente que é um aldeído. Beleza? Mas, se essa carbonila tiver nos carbonos intermediários, ou seja, nos carbonos do meio, né? Isso vai sugerir para a gente que é um outro grupo funcional, ou seja, aí vai ser uma cetona. Nesse caso aqui dessa estrutura, eu só tenho 3 carbonos, correto? Aqui, ó, 1, 2, 3. Se ele está no carbono 2, ele está, né, no carbono intermediário, no carbono do meio. Então, essa carbonila aqui vai sugerir para a gente que o grupo funcional que nós estamos identificando é uma cetona. Beleza? Próximo. Nós temos aí o ácido carboxílico, né? Aí vamos juntar aqueles pedacinhos que nós já vimos, que é a hidroxila e também a carbonila. Se eu observar aqui, ó, essa parte de cima,
né? Aqui é uma carbonila e aqui embaixo é uma hidroxila. Ou seja, quando tiver um carbono com as duas unidades aqui que nós estamos vendo, nós vamos chamar isso de ácido carboxílico e vai receber um outro tipo de nomenclatura lá no sufixo daquela tabelinha. Então, não esqueçam, né, desses detalhes, porque é muito importante, vocês podem precisar, né, escrever o nome ou saber identificar aí esses compostos, tá bom? Muito bem. Então, essa aqui, como é uma parte mais que eu senti um pouco mais dificuldade durante as aulas presenciais, eu vou parar essa gravação aqui e depois eu continuo uma outra com outro assunto para não ficar tão extenso, tá bom? Só um minuto.